Eu fui a uma igreja, me converti, eu tinha 3 meses de convertido. E quando eu cheguei a essa igreja, havia um pastor pregando, convidado. E nesse pastor convidado, ele disse que Deus estava levantando alguns missionários ali. E que quem sentisse, levantasse a mão. E eu com 16 anos levantei a minha mão e disse, eu quero ser um missionário. Me aproximei do altar e esse pastor olhando para mim, ele disse algumas coisas que eu nunca tinha escutado ninguém falar. Ele disse que Deus ia me levar a vários países, ele disse que Deus ia me usar de uma forma tremenda. Ele via multidões na minha frente, mas eu não sabia quem era Deus. Eu não sabia quem era esse Deus que usava esse pastor. E então, nesse momento, eu cheguei em casa e fui orar. Eu não sabia nem orar, para falar a verdade. Eu dobrei os joelhos e disse, Deus, o Senhor disse que eu vou trabalhar para o Senhor. O Senhor disse que eu vou em vários países. Mas eu nem te conheço. Eu nem sei quem é o Senhor. Como é que eu vou trabalhar para quem eu não conheço? Eu fui sincero com Deus. Eu disse, se o Senhor quer que eu trabalhe para o Senhor, então deixa eu te conhecer. Me leva em cima. Me mostra quem é o Senhor. E foi aí que tudo começou. Não tinha lido Bíblia ainda, não conhecia nada de Deus, mas eu tinha sede de conhecer Deus. E aí, deitado no meu quarto, para dormir, tudo fechado, luz apagada, de repente atravessa a porta um anjo, que hoje eu sei que é um anjo, porque veio na forma de um homem claro, branco, e ele atravessou a porta e veio na minha direção. E eu disse, pronto, pedi para conhecer a Deus e vou morrer. Porque a sensação das coisas espirituais é de temor. E eu tive temor naquela hora. E esse anjo se aproximou de mim. E quando chegou bem próximo, ele estendeu a mão para que eu desse a mão para ele. Aleluia. E no meu entendimento eu disse, ele quer que eu dê a mão para ele. E eu fiz assim com a mão. E quando eu estendi a mão, ele tocando na minha mão, tirou o meu espírito de dentro do meu corpo, como se arrancasse mesmo. Ele pegou e puxou, e o meu espírito saiu do meu corpo. E eu fiquei do lado do anjo, olhando para o meu corpo, deitado. Que experiência incrível. Fantástica. E ele olhou para mim e disse assim, a partir de agora, nós vamos a um lugar onde tem alguém, aleluia, eu não sei, aleluia, muito importante, que quer falar com você. E nós começamos a subir. O interessante desse testemunho, que eu quero que vocês ouçam, é, quando a gente começou a subir, foi lento. E eu comecei a observar as coisas, a atmosfera, as estrelas. Uma das coisas que me chamou a atenção foi um arco muito grande que corta a terra. E esse arco que corta a terra, que a gente chama de arco-íris, lá tem várias cores. E eu dizia comigo mesmo, estranho, porque para nós lá na terra aparecem 5 cores. E aqui tem tantas cores. E continuamos subindo. Continuamos essa subida e no momento que a gente ia subindo, ele ia falando para mim o que era cada coisa. O nome das estrelas, aleluia. E continuamos subindo. Passamos por uma outra etapa, onde alguns seres começaram a me atacar. Eu não via esses seres, eram como sombras, e eles vinham sobre mim. E no momento que eles vinham, esse anjo segurou mais forte na minha mão e disse, não temas, enquanto eu estiver contigo, eles não podem fazer nada com você. Aleluia. Aquilo me deu mais força. Continuamos subindo. No momento em que nós chegamos a um patamar, ele disse assim, pare aqui. E nós paramos. E ele disse, agora, aguarde, porque ele vem falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Nós paramos e de repente, no céu, acima de onde nós estávamos, brilhou uma luz. E essa luz foi ficando mais forte, mais forte, mais forte. Não tinha como esse ser chegar até a mim. E de repente foi formando uma escada de ouro. E eu vendo tudo isso, impactado com a glória do lugar. Aleluia. Essa escada ia formando degrau. E o que me chamava a atenção, Patrícia, é que esse degrau não existia
à medida que ele colocava o pé, o degrau era formado. E ali eu aprendi a primeira coisa com Deus, que a fé, você não precisa ver o degrau, você tem que levar o pé, o degrau vai ser colocado para você pisar. Com Deus é assim, aleluia. E aquele ser veio descendo. E eu comecei a ver a luz e comecei a subir o olhar para ver quem era que estava descendo. E quando eu subi o olhar para ver, a altura da cintura eu cheguei. O vestido branco. Mas não é um branco que eu sei te dizer assim, branco igual a alguma coisa aqui da terra. É um branco incandescente, como se fosse um cetim bem acetinado mesmo. Tinha um brilho, aleluia. E esse ser veio descendo, e quando veio se aproximando, eu quis subir o rosto para ver quem era. Quando chegou na altura da cintura, eu caí de joelhos e a minha cabeça forçadamente foi para baixo. E eu só consegui olhar para baixo. O impacto da visão foi muito grande, né, pastor? Como que o senhor consegue hoje lembrar tudo isso, perceber tudo isso e analisar de acordo com a sua vida? Esse encontro com Deus, essa resposta tão imediata de Deus, de se fazer conhecido pelo Senhor, faz diferença no seu ministério hoje? Posso te dizer que é tudo na minha vida. Você não esquece. Quando as pessoas encontram com um Deus que é falado, você às vezes esquece. Quando alguém encontra com um Deus que é pregado, você pode esquecer. Mas quando você encontra cara a cara com Deus, aleluia, você nunca esquece. Por mais que a experiência para alguém que esteja em casa, alguém que esteja ouvindo, seja uma experiência, isso é fantasia, imaginação, quem vive consegue expressar a realidade do que viveu, não é isso, pastor? E o que eu quero que você entenda é que tudo que você vê lá é lá. É parecido com algo que existe aqui, mas não é igual. Não é igual, não é igual. Então, nesse momento que ele começou a descer, Patrícia, ele veio chegando, se aproximando de mim, e a minha cabeça curvada, e eu tentando, forçando para ver quem era que vinha. Eu queria conhecer quem é que estava chegando. E ele veio se aproximando e começou a falar em umas línguas que eu não entendia. Eu não entendia. Eu escutava os passos chegando, e de repente ele tocou na minha cabeça com a ponta do dedo. Eu não vi o dedo, mas eu sei que foi só a ponta de um dedo que tocou na minha cabeça, aleluia. E quando ele tocou na minha cabeça, oh, aleluia, é como se o meu entendimento abrisse e eu conseguisse entender o que ele estava falando. Ele não disse quem ele era, ele só disse assim: você não queria me conhecer? Pois eu te trouxe aqui para que você conhecesse quem é que fala contigo. Aleluia. E eu calado, quieto, aguardando. Ele disse assim: te trouxe aqui porque tem um dom para entregar nas tuas mãos. O dom de curar os enfermos. O dom de sarar as feridas. Deus me tomou agora porque, olhando para você, eu acabei de ver aleluia, um raio passando por cima da tua cabeça. A presença de Deus está aqui, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele disse que tinha esse plano na minha vida e esse projeto, ele disse: eu vou te levar nestes países. Eu consigo lembrar 3 nomes: Portugal, Inglaterra, Estados Unidos. Os outros eu não consigo lembrar. Ele disse assim: vou te usar de uma forma que muitos não vão entender. Vou te usar de uma forma tão tremenda que as pessoas vão passar a acreditar que eu existo através do poder que eu estou liberando sobre a sua vida. E naquele momento ele estendeu a mão sobre a minha cabeça. E ele não me ungiu com um óleozinho na testa, não, aleluia. Quando ele colocou a mão, é como se jorrasse óleo da mão. É como se o óleo já tivesse, internamente na mão, e aquilo ia passando, ia descendo sobre o meu corpo, e como se fosse me untando com óleo, completamente. Aleluia, glória a Deus. E ele disse para mim: vou te usar para curar os enfermos. Repetiu: vou te usar
para libertar os oprimidos. Aonde você passar, eu vou lhe usar. E parou. Eu curvei a cabeça, do jeito que ela estava, eu fechei os olhos, senti algo muito forte descendo sobre a minha vida, aleluia. Algo muito forte foi descendo, foi tomando o meu ser, e com a cabeça ainda curvada, abri os olhos de novo. E ele disse para mim o que eu quero dizer aqui agora, porque isso é parte da minha vida. Ele disse para mim, 2 coisas você vai fazer. Lembra disso. Primeiro, a glória é minha, não é sua. Eu vou lhe usar, mas a glória é minha. Segundo, lembra-te dos menos favorecidos, porque são eles os que mais precisam lá embaixo. E eu nunca mais esqueci disso. E segundo, se a gente não ajudar os necessitados, a gente não está fazendo a vontade de Deus. Pessoas em vários lugares do mundo, eu creio aqui na Bahia principalmente, em todo o interior, enfim, em todo o Brasil, conhecem o seu ministério. Às vezes a gente publica alguma foto, marca o senhor, as pessoas comentam embaixo, já esteve na minha igreja, ele esteve aqui, foi uma bênção e tal. Nesses 20 anos de caminhada, nesses mais de 20 anos de caminhada, são inúmeros os milagres. O senhor teve outros encontros com Deus, outros momentos de intimidade profunda com o senhor, que o senhor possa estar revelando para a gente? Sim, tive outros momentos, não como esse foi único. Esse momento é assim, Patrícia, é algo que aconteceu comigo que talvez não vai acontecer mais, nunca mais. Foi para marcar a sua vida? Foi para marcar a minha vida e a minha história, e para eu não esquecer de que eu tenho uma obra para fazer para Deus. Tiveram outros encontros, depois Deus me levou já a um lugar onde Ele falou comigo sobre uma obra que eu estaria fazendo nos Estados Unidos e também uma obra que eu faria na Escócia. E eu nem conhecia a Escócia, conheci os Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos 1 ano e meio. E aí Deus falou comigo que era para eu preparar o passaporte, que eu estaria indo nesses 2 países para que Deus fizesse algo nesses lugares. Tiveram outros encontros com Deus. Eu tenho experiências com Deus, de Deus pegar na minha mão, sair comigo de mão dada. Eu tenho experiência de Deus afagar meu cabelo para eu dormir, que eu não estava conseguindo dormir. De mãos dadas com Deus? De mãos dadas. Aqui em Salvador. E essa experiência foi tremenda. Eu disse assim, Deus, eu estou sozinho. Eu estava pregando já há alguns dias aqui em Salvador. E eu disse, eu estou sozinho, anda comigo hoje. Aí o Espírito Santo me pegou pela mão. E eu tinha que resolver uns negócios no shopping, até no shopping Iguatemi. E eu senti esse lado esquerdo meu todo formigando. E eu dizia, meu Deus, eu acho que eu estou com algum problema de pressão. Porque esse lado tá terrível, tá formigando, esse lado tá... E eu não entendi, que eu fiz um pedido e ele estava comigo. Quando foi à noite no culto, uma pessoa caiu manifestada. E quando eu fui para frente dessa pessoa, ela sempre saía para o meu lado direito. E eu chegava para ela e ela fugia para o lado direito. Eu disse, para, fica na minha frente. E ele disse, eu não posso, porque tem alguém aí do seu lado esquerdo, eu não posso com esse que está do seu lado esquerdo, aleluia. E aí na hora eu lembrei que eu tinha pedido a Deus para andar comigo aquele dia todo. E Deus ficou de mão dada comigo naquele dia. Então assim, são inúmeros testemunhos que depois eu vou poder estar aqui na Rede Sempre contando, vou poder estar falando, né, para o povo de casa, porque existe um Deus que é poder, que é glorioso, que é maravilhoso, mas que está tão perto e às vezes a gente não vê. Está tão acessível. Eu era um menino, 16 anos, eu não sabia nem o que era a vida. E eu só pedi Ele para conhecer Ele. Mas sabe o que Ele me fez entender? Eu pedi com sinceridade. Pastor, então como Moisés, o senhor teve essa oportunidade única de ver Deus de costas? Fala um pouco sobre esse momento. Pois é, quando ele virou de costas, a minha cabeça que estava para baixo levantou. Eu consegui levantar a cabeça. E eu vi os cabelos não são compridos, não. É de um tamanho mediano, altura dos ombros, como o seu cabelo está assim.
branco, 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 branco. E ele foi subindo a escada. E no que ele foi subindo a escada, eu falei, eu vou lá, eu vou atrás. Que ousadia, né? Ver Deus e se sentir motivado a ir atrás. Mas eu não sabia que era Deus. Ele não falou em momento nenhum quem ele era. Eu não conhecia nada, Patrícia. Eu só sabia que o anjo me levou num lugar que alguém muito importante queria falar comigo. Só isso que eu sabia. E eu disse, eu vou me levantar e vou. Quando eu fui, o anjo agarrou na minha mão e disse assim, não, você não pode ir. Agora você vai descer e cumprir tudo que ele falou aqui em cima. Mas ainda me deixou por um pouco de tempo. E eu vi quando ele subiu, os céus abertos, aleluia, glória a Deus. E quando eu vi os céus abertos, eu vi a cidade. É uma cidade pronta, preparada, pronta, como se fosse uma cidade construída no alto. E ela vai ser colocada em algum lugar, aleluia. Glória a Deus. Nossa, que coisa linda. Glória a Deus. O senhor crê na visão de que o céu vem para a terra? Eu vi dessa forma. O que eu vi? Uma cidade toda pronta. E aí ele subia. Quando ele entrava na cidade, eu pude ver as mansões. E aí o que me chamou a atenção é que eu olhava as mansões, são enormes. E tinha uma plaquinha do lado de fora, como escrito em bronze, e era escrito um nome só. E eu dizia, mas uma mansão dessa para uma pessoa? E eu dizia, então é assim? Cada um vai ter uma casa? Cada um vai morar em uma mansão? E aí o anjo disse, está na hora de descer. Está na hora de descer e cumprir tudo o que ele falou contigo aqui em cima. Glória a Deus. O interessante, Patrícia, é que a ida ele foi comigo bem devagar. Mas na volta ele me pegou e eu já estava no quarto. E da mesma forma, me empresta sua mão, por favor. Ele pegou a minha mão e fez assim, ó, me jogou dentro do meu corpo. Eu levantei, do jeito que o Espírito entrou no corpo, eu saltei e procurei o anjo. Não tinha mais. Procurei no meu quarto, não tinha. E eu caí de joelhos e comecei a chorar. Eu não sabia fazer outra coisa. Chorar. E naquele momento, eu tive um encontro que mudou a minha vida para sempre. Eu não encontrei com um homem. Eu não encontrei com uma pessoa. Eu não encontrei com uma figura. Eu encontrei com Deus. E esse encontro com Deus mudou a minha vida para sempre. Extraordinário, impactante. Aos 16 anos de idade, um coração que teve sede de Deus. E o resultado disso foi um encontro não apenas espiritual, mas um encontro sobrenatural. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E depois desse encontro, eu procuro fazer o que ele me pediu para fazer. Curas, milagres. Por onde a gente passa, você é testemunha disso, os congressos que você teve a oportunidade de estar, o Brasil e o mundo é testemunha disso. É muito simples, parece que as pessoas perguntam para mim, e por isso eu estou dando esse testemunho. O que o senhor fez, pastor? O senhor orou quantos dias? O senhor jejuou quanto tempo? Como se a gente pudesse ter uma explicação para alguém ser um escolhido. Isso aí. E o que eu posso dizer para vocês é, não sei, eu não pedi isso, eu pedi para conhecer, mas o dom, Ele quis me dar. E assim é na sua vida, Ele quer dar o dom. Se Ele te escolheu, Ele te dá o dom. E acabou. É assim que funciona. Muito simples, né, pastor? Simples, o Evangelho é simples. Deus, ele tem sede de homens como o Senhor, né? De pessoas que estejam dispostas a realmente cumprir o chamado. Porque ir aos céus, encontrar com Deus, não é coisa que qualquer pessoa consiga fazer. Muitos podem já ter feito esse pedido: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, me apresenta as coisas dos céus, mas precisa de algo a mais, de uma sinceridade mais profunda, de um comprometimento mais profundo. Deus, ele realmente viu no Senhor
competência de se comprometer, de fazer aquilo que foi predestinado, que foi chamado para Aleluia. fazer. Então, 20 anos de ministério, um pouco mais até, e durante todo esse tempo, muitos milagres, muitos e muitos milagres, milhares de pessoas tendo acesso a essa unção. Um nódulo que foi mandado para a vida dela. Um nódulo. Mas Deus manda te dizer que Ele está do seu lado. Meu Deus, que coisa linda. E agora o anjo, pega laço pra cá, está tocando em você. Estéreo. E esse nódulo Ele vai retirar pra todo mundo ver. Aleluia! Meu marido saiu de casa e não quer voltar. Me fala, pastor, se ele vai retornar para o lar. Deus manda eu dizer, vou trazer a carta que eu vou mostrar, que ele vai voltar para você. Deus manda te dizer que ele vai voltar para casa. Ainda que ele disse assim, nunca mais piso aqui. Deus manda te dizer que tem hoje um presente pra ti. É a reconciliação que ela estava pedindo. Fala, Deus, fala. É um dom realmente que vem de Deus. A gente não tem fé porque a gente quer. É uma graça de Deus que nos leva a crer nele cada vez mais. Mas a gente sabe que o Senhor hoje tem a igreja fonte de vida. Nada mais do que o próprio Jesus, né? A nossa fonte de vida. Aleluia. E eu conheço um pouquinho da história do Senhor, você já falou comigo aqui nas conversas, né, em outros momentos também, sobre essa resistência que o Senhor teve até em abrir a igreja, porque o Senhor ficou com receio de, por conta disso, parar de cumprir o chamado, que é esse chamado missionário, de estar nos congressos, de estar nos municípios, nas cidades pequenas, nas grandes, nos menores e nos maiores púlpitos, porque não são todos os pregadores que conseguem dimensionar isso, né? A unção de Deus é no lugar que Deus quer. É isso aí. Então, o Senhor vai na igreja simples, vai numa igreja grande, isso é muito lindo no ministério do Senhor. E a fonte de vida parece que lhe amedrontou a princípio, né? Será que eu vou não mais cumprir o propósito de Deus? Mas a gente percebe que o Senhor entendeu que faz parte do propósito de Deus a fonte de vida, que já está fazendo um ano. Eu queria que o Senhor contasse um pouco desse testemunho também, dessa parte do momento da vida do Senhor, de decidir por abrir uma igreja. Porque muita gente abre negócios, né? Abre colégios, abre culto, mas abrir uma igreja, abrir a casa de Deus. Depois de ter estado com Deus aos 16 anos, 20 anos depois, o Senhor está abrindo um templo para adorá-lo e para receber o povo. Como é isso, pastor? Bom, na verdade, eu tinha uma resistência muito grande em abrir uma igreja, por conhecer os bastidores da igreja. E eu dizia, Deus, eu prefiro ficar pregando, ser um evangelista. Eu prefiro continuar abençoando as vidas. Mas em Israel, em 2012, eu fiz uma viagem a Israel. E em uma das noites em Jerusalém, o Senhor me visitou. E nessa visitação de Deus, Ele disse assim, eu estou trocando o seu ministério. E Ele me mostrava uma igreja e dizia que eu ia parar um pouco nessa igreja. E eu dizia para Deus assim, eu não quero, Deus. Para mim não é bom. Eu prefiro continuar pregando, continuar viajando. E Deus usou uma palavra assim, é necessário. E essa palavra é necessário, você encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus passa por Samaria e ele tem um encontro com uma mulher samaritana no poço. E a Bíblia começa esse texto dizendo, era necessário que ele passasse por Samaria. Então, quando Deus disse é necessário, eu entendi, tem que ser feito. Voltei à Vitória, comecei culto toda sexta-feira no monte. Eu gosto de orar no monte. E aí eu ia orar no monte e um grupo de pessoas me acompanhou para orar no monte. Esse grupo de pessoas começou a querer a igreja. Eu aluguei um cerimonial
e comecei um culto na quarta-feira. E comigo eu dizia assim, eu vou fazer um culto de quarta e continuo viajando. Eu faço só um culto na quarta e continuo viajando. O culto de quarta começou a ganhar almas para Jesus. E as pessoas pediram um culto domingo. E eu dizia, não gente, aqui é só um culto, domingo vocês vão cada um para uma igreja, porque procura uma igreja, porque aqui é só um culto. E o povo, não pastor, nós queremos ficar aqui. Aí eu comecei, aluguei o cerimonial no domingo. E agora há 2 meses que a gente conseguiu... 2 meses? 2 meses. Maravilha. Que a gente conseguiu um salão. Já estamos reunindo nesse salão, a Fonte de Vida, uma igreja que nasceu de Deus. E a minha resistência foi, Deus, se é para abrir uma igreja, é para ser diferente. É para fazer diferença. É para mudar a imagem do que o povo acha que é a igreja aí fora. Então quem conhece a Fonte de Vida, vê que a Fonte de Vida é uma igreja diferente. Ela não é nem melhor e nem pior que as outras. Ela é diferente. Só isso. Louvado seja Deus. O senhor fala com muita firmeza, né? A gente sabe que todo homem, toda mulher passa por crises de identidade na vida. Você pensa, era para eu fazer isso, mas eu fiz aquilo. Será que se eu tivesse feito isso? O senhor já passou por alguma crise? Ou desde o começo o senhor sempre teve certeza do chamado? Ou mesmo enfrentando as crises? Fala um pouquinho do homem, Arli Teodoro. Menina, falar da gente é tão difícil, mas passo crises, porque você, por mais que tenha um chamado, é um ser humano, não somos super-heróis. Fiz muitas coisas que achava que era certo e não era, tentando sair do propósito. Sabe qual foi meu grande medo desde o início? Eu não queria depender financeiramente da igreja. Eu queria ser um empresário, ter um dinheiro e com esse dinheiro eu manter a igreja. Esse parece que é um raciocínio de quase todos os homens de Deus que a gente conhece, que tem temor às coisas de Deus, né? Parece que ter o sustento próprio vai assegurar que a igreja vai fluir, mas Deus não quer muito isso não, né, pastor? Na verdade, Deus não quer nada, mas a cobrança de fora é muito grande. Se você sai na rua hoje, você vai escutar alguém dizendo assim, pastor é ladrão, pastor rouba dinheiro, mas ninguém sabe o que um pastor passa, ninguém sabe o que o pastor faz no dia a dia, ninguém sabe que hora que ele vai dormir, ninguém sabe se ele foi atender alguém. Hoje eu tenho um culto, daqui a pouco às 19h30, eu já fui na casa de uma pessoa fazer processo de libertação, estou aqui na Rede Sempre gravando, daqui a pouco eu tenho um culto, e meia-noite eu atendo alguém, 1h da manhã eu atendo alguém. Então, ninguém sabe a vida do pastor. E eu tinha essa cobrança comigo. Tanto é que eu abri a igreja e fiz um voto. E eu disse, durante 1 ano, essa igreja não vai me dar dinheiro. Eu vou viajar e as minhas viagens vão me manter, vão me sustentar. E a igreja completou 1 ano agora em maio. Desde o período que abriu no cerimonial até agora, 1 ano de igreja. E nesse 1 ano eu cumpri o voto que eu falei com o Senhor, que eu não ia depender da igreja. Só que, na verdade, eu preciso depender da igreja. Por quê? Porque o pastor vive da lã das ovelhas. Mas ele não pode ser mau. Ele não pode arrancar a lã por arrancar. Ele não pode tirar a lã só por tirar. A ovelha, ela é tosqueada no tempo certo. Se você tirar a lã no tempo errado, a ovelha morre, porque ela sente frio. Então tem o período certo, tem a quantidade certa. E hoje, infelizmente, Patrícia, aproveitando que nós estamos aqui nesse papo especialmente espiritual, muitos pastores estão tirando a lã das ovelhas no período errado e estão matando as ovelhas. E é por isso que eu disse, o dia que eu for ser pastor, eu vou ser pastor para fazer a diferença. Bom, para você que está assistindo agora esse programa, o que eu quero te falar, a frase que eu tenho para você é: Deus não desistiu de você. Talvez em algum momento da sua vida o seu pai desistiu de você. Aleluia. Talvez em algum momento da sua vida a sua mãe desistiu de você. Alguém da sua família desistiu. O esposo que te jurou fidelidade no altar desistiu de você. A esposa desistiu. Mas Deus nunca desistiu de você. E é por isso que você está assistindo esse programa agora.
E é por isso que você está ouvindo essa palavra, que não sou eu que estou falando, que é o Espírito Santo que está colocando no meu coração para falar para você. Deus não desiste de você. E não é religião que vai te atrapalhar de conhecer esse Deus. Porque nesse exato momento, eu como profeta de Deus profetizo que esse Deus que não desiste de você está entrando aí na sua casa, está tocando no seu coração e está mudando a tua vida e a tua história. Eu profetizo para você que essa lágrima que rolava pelas noites e madrugadas e essa dor que te feria, não vai ferir mais, porque Jesus vai preencher esse vazio do seu coração. Ele não desiste de você. Isso que eu ia chorar no começo. Eu estou aqui chorando mesmo, que é muito forte. É lindo a gente poder falar de Deus e poder falar de Deus e falar com Deus. Aleluia. Porque agora nós falamos de Deus. E assim como o Senhor ministrou essa palavra poderosa, assim como eu sei Aleluia. que tocada e pessoas em casa Glória a Deus. nós falamos de Deus até agora. Falamos da experiência do Senhor, falamos dos milagres, mas eu queria também pedir para o Senhor falar com Deus. Amém. E apresentar ao público, apresentar a nossa emissora, apresentar os projetos, orar por nós. A oração é um diálogo com Deus. Com certeza. E assim como Ele escutou o seu pedido, Aleluia. aos 16 anos, Aleluia. Ele foi capaz de ouvir o seu coração em sinceridade, quando o Senhor não o conhecia. Eu sei que depois desses 20 e tantos anos de experiência, a sua intimidade com Deus é tremenda, é poderosa. Aleluia. E nós queremos acessar essa intimidade agora através da oração que o Senhor, por misericórdia, por graça, por Amém. favor, vai fazer por todos nós e pelo público. Aleluia, glória Amém? a Deus. Vamos orar. Como disse a Patrícia, oração é conversar com Deus, é diálogo, não é monólogo. Eu vou falar com Ele, mas Ele vai falar com a gente também. E não assusta se Ele der seu nome não, viu? Porque Ele pode falar o seu nome aqui. Soberano Deus, querido amigo Espírito Santo, nesse momento aqui, Senhor, na Rede Sempre, essa TV que está sendo levantada, Senhor, para o Brasil e o mundo. Essa TV que o Senhor separou, Senhor, para mudar a história de pessoas, para mudar a história de vidas. Neste exato momento eu quero pedir permissão ao Senhor para adentrar na sala do Santo dos Santos. Aleluia. Para adentrar na sala do trono, Senhor, e orar por cada telespectador, por cada vida que está agora, Senhor, orando comigo, fazendo esse clamor juntamente comigo. Quero orar pelos teus filhos, pedindo ao Senhor que da mesma forma que o Senhor se apresentou a mim naquele dia, se apresente a cada um deles. A humanidade está com sede do Senhor. A humanidade sente falta de um Deus real, de um Deus vivo. A humanidade sente falta de sentir a presença do Senhor de verdade, Deus. Eu não estou falando de uma presença que as pessoas falam que sente. Eu estou falando de uma presença que está aqui nesse momento, nesse estúdio. De uma presença que é real, que é poderosa. Uma presença que eu posso sentir, aleluia. Abençoa cada um dos teus filhos. Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua unção e a presença do teu Espírito Santo sobre cada coração. Que o amor, Senhor, que o amor que é maior do que o amor de uma mãe, que é o teu amor por nós, possa, Senhor, chegar ao coração de cada um. E que acima de tudo, Senhor, nós possamos concluir os nossos sonhos e os nossos objetivos, que é fazer o teu nome engrandecido em toda a terra. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja para o Senhor que fez os céus e a terra. Que diminua o homem e cresça o Deus Todo-Poderoso. Eu abençoo Salvador, eu abençoo o Brasil, eu abençoo o mundo, debaixo da potente mão do verdadeiro Deus, o Deus que opera milagres. Em nome de Jesus. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela Palavra de Deus.